Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa é uma experiência multiplataforma da rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar toda terça-feira, às 11 da manhã, pelos 1080 AM e pelo website da rádio, radio.urgs.br. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado também pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje nós recebemos Eliana Ventorini, que foi coordenadora técnica do grupo de trabalho do Censo de Servidores da URGS em 2017, e o Matheus Dalmoro, que é o coordenador técnico do grupo de trabalho do Censo que está sendo implantado agora, e também diretor da Divisão de Qualificação e Aperfeiçoamento da EDURGS, a Escola de Desenvolvimento da URGS. Bem-vindos. Obrigado. Pergunto, Matheus, em que consiste esse censo que está sendo, agora a gente começa a implantar, né? Quais são os objetivos principais? Até porque a gente, os colegas, né, também imaginam, bem, já a instituição já tem informações, dados, enfim, cadastrais sobre os servidores. Então, por que a gente está fazendo, já pela segunda vez, né, um censo dos servidores, docentes e técnicos? Perfeito, André. Bom, o censo, de uma forma mais objetiva, ele tem como propósito conhecer melhor o servidor da universidade, né? Então, a todo momento, a dinâmica do trabalho, ela traz novos desafios, né, no nosso fazer. Então, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, para ter práticas, né, de gestão de pessoas que desenvolvam o servidor de forma permanente, precisa de informações cada vez mais atualizadas, né, a respeito da sua formação, do seu domínio de algumas competências, das suas preferências individuais no trabalho e de como o contexto de trabalho também está hoje propício para que todo o repertório individual do servidor possa de fato ser implementado, né, e trazer mudanças para a universidade. Então, o censo ele tem como objetivo conhecer cada vez mais e melhor o servidor da URGS, docente e técnico administrativo. A ideia é que os dados coletados a partir do censo, então, ajudem a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas a desenvolver práticas que possam melhor desenvolvê-lo e também valorizar a sua trajetória e todo o seu potencial na universidade. Até porque a gente, às vezes, não imagina, né? Nós temos uma série de cargos dentro da universidade e, além dos cargos, as pessoas também têm suas trajetórias profissionais e de formação múltiplas, né? Cada um vai desenvolvendo, e assim todos os cargos, né? Administrador, qualquer cargo que a gente imagine, os docentes também, né? Vão se especializando em áreas diferentes. Então, de certa forma, isso vai permitir que a gente conheça mais individualmente cada pessoa que trabalha na universidade? Exatamente. Porque o censo ele é uma pesquisa bastante completa, porque ele permite a identificação de várias informações relevantes, né, para exatamente conseguir trazer desafios que possam mobilizar todo esse repertório, né, tanto do técnico quanto do docente, que é tão importante para a universidade. Então, no censo, por exemplo, se tem um bloco de questões em que tu informa hoje onde tu trabalha, mas também áreas dentro da universidade que tu tem interesse em contribuir futuramente, né? Isso pode estar associado a uma formação finalizada pelo servidor, né? Então, desenvolver um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, cujo aquele saber possa também ser compartilhado com a universidade e, inclusive, trazer inovações e melhorias dos seus processos de trabalho. Então, o censo ele é bastante amplo, porque além dele identificar necessidades de capacitação, ele também, e interesses futuros, trabalha também em outros aspectos, né? Também individuais e coletivos. Bem,
Iliana, nós já tivemos uma edição anterior do Censo, né? Agora estamos prosseguindo. Como é que foi essa experiência? Tu trabalhaste nela e quais são os principais resultados que a gente obteve de lá para cá? Foi realizado em 2017, é isso? Isso, o primeiro censo foi ao ar em 2017 e foi fruto de um trabalho iniciado em 2014. Foi quando a gente se aproximou da engenharia de produção, fizemos a parceria com o professor Ribeiro, né? E ele passou a ser o coordenador acadêmico de um projeto. Na verdade, o grupo se constituiu para pensar a gestão por competências na universidade. Como fazer a gestão por competências? Porque isso implica que todos os processos funcionem desta forma, né? Na área de gestão de pessoas, todos os subprocessos, desde o concurso, o ingresso, a movimentação interna, o desenvolvimento, que todos esses processos funcionem por competências. Como fazer isso? Então a ideia é pensar, e o trabalho do GT, né, Matheus, vem no sentido de pensar esse guarda-chuva maior. O censo foi um primeiro produto, digamos assim, desse trabalho. Porque para a gente poder fazer uma gestão por competências, a gente precisa, em primeiro lugar, consolidar que competências precisamos desenvolver. Que competências a instituição precisa para alcançar a sua missão, os seus objetivos. Então, é um alinhamento com todo o PDI da instituição, enfim, para a gente saber em que direção desenvolver. Como fazer isso, então, sem saber, né? Sem conhecer, como o Matheus falou, como está o trabalho hoje na universidade, porque os respondentes se manifestam, né? O que faz, se o que faz tem relação com a sua formação, o que gostaria de fazer, tem esse âmbito mais do perfil, né? E também de competências. Então, nós, de certa forma, trabalhamos, né, nesses anos para mapear, digamos assim, essas competências, né, institucionais que vêm do PDI, que competências gerenciais nós queremos desenvolver na universidade, né, que gestor é esse que queremos. Então se pensou nessas competências gerenciais, técnicas, de ensino, e aí a gente então levou para o censo para que o respondente pudesse se manifestar, não só se ele valida, concorda que aquela competência é relevante, mas também o quanto ele precisa se desenvolver nela. E essa informação é que alimenta todo um plano de capacitação, porque é com base no que ele diz que precisa se desenvolver, né? Então é que vai pautar todo um plano de capacitação. E por que precisamos repetir? Porque justamente a gente faz a entrega de um plano de capacitação de acordo com isso, dá tempo para isso ter respostas no dia a dia do trabalho, se faz um novo censo, porque a gente precisa de uma série histórica. E muitos não responderam o primeiro censo. Quem ingressou depois de julho, foi agosto, né? Julho de 2017. Julho. Quem ingressou depois não respondeu o primeiro censo. Então a gente também precisa pensar, porque a universidade está mudando muito nos últimos anos, ela mudou e vem mudando, né? São muitos servidores deixando a universidade e novos ingressando na universidade. E as demandas de trabalho também mudando para quem fica. Isso, docentes e técnicos, muito. Então, a universidade vem mudando muito e a gente precisa conhecer como está o trabalho, como as pessoas sentem, qual é a sua percepção em relação ao trabalho, porque a gente se aproxime, né, de um trabalho que tem esse sentido de realização, que é o que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas sejam felizes aqui dentro, se desenvolvam e contribuam para a instituição. Então a gente precisa se aproximar, conhecer, e esse é um instrumento, né, riquíssimo nesse aspecto, né? Uma ferramenta que nos possibilita muitas informações riquíssimas, assim, para dar subsídios para a gestão poder pensar ações, né? Então, e se pensou e conseguimos fazer algumas entregas bem importantes, que é o que está no livro, né? Esse livro foi desenvolvido a partir dos resultados do primeiro censo, justamente. Ele justamente relata o objetivo desse trabalho e o que se conseguiu entregar de resultados. E a ideia é que esses resultados se aprimorem cada vez mais com os ciclos, né? Que é a ideia de 2 em 2 anos. A gente poder repetir e ir ampliando e aprimorando, né? Trazendo também
outros temas importantes, tudo aquilo que nos aproxime, né? E que nos dê elementos para uma gestão de pessoas cada vez mais próxima das pessoas. Exato. Né? Inclusive, reforçamos que o livro ele foi também disponibilizado numa versão digital. Então, no site da Progesp, lá em desenvolvimento, no item desenvolvimento, tem lá, fala um pouquinho sobre a implementação, né, do projeto de gestão de competências na universidade, até as questões mais epistemológicas do projeto, e lá também tem está disponível, né, para os servidores conferirem lá um pouquinho, né, desses resultados, até para compreenderem que retorno que se dá a partir de uma participação, né, de pesquisa. A gente tem essa preocupação, né, no projeto, coletar dados, mas também devolver para o servidor o que se fez a partir dessa coleta. Né? Então, nosso trabalho ele é muito balizado por isso. Está disponível para qualquer pessoa também, né, que quiser saber para onde foram alocados esses recursos humanos, as pessoas que trabalharam, enfim, né? Tanto para servidores quanto para a sociedade. Qualquer pessoa pode ali conferir, né, o que foi feito desse esforço todo aí, né? E agora a gente está então num novo ciclo, né, Matheus? Isso. Como é que está funcionando? Eu sei que tem algumas diferenças do primeiro, né? Então, nós começamos, já está disponível, né, para os servidores que acessam o portal do servidor da URGS, mas muitos, evidentemente, ainda não acessaram. Então, como é que funciona para quem vai participar do censo? Perfeito. Antes da gente entrar no detalhe mesmo do questionário, é importante a gente trazer o que nos balizou para estruturar o formulário dessa forma. Então, a gente estudou bastante assim, a teoria da competência, né, que traz vários conceitos, e a gente se aproximou muito de uma linha, né, francesa de concepção, que aproxima o conceito de competência do trabalho e da educação. Né? Então, entende a competência como uma resultante de processos contínuos de aprendizagem. E para a competência se manifestar no trabalho, a gente precisa desenvolver dois tipos de recursos. Os recursos individuais, né, vinculados ao trabalhador, seus conhecimentos, habilidades e atitudes, para que ele consiga combinar e mobilizá-los de acordo com a situação de trabalho que ele enfrenta. Né? Mas ele não, a competência ela não se manifesta somente se ele tiver os seus recursos individuais desenvolvidos. Também há os recursos coletivos, que então entra uma responsabilidade da instituição também de ofertar informações estruturadas para que ele possa realizar seu trabalho, né? Programas de formação de educação continuada disponíveis para que ele possa se aperfeiçoar, e também as questões relacionais, né? Equipe, chefia. Então, quando um servidor ele participa, por exemplo, de um programa de capacitação, como que as equipes e as chefias recebem, por exemplo, uma sugestão de implementação de uma melhoria? Né? Então, para a competência se manifestar, esses dois tipos de recursos precisam estar bem desenvolvidos. E é aí que o censo entra na sua estrutura. Né? Então, esse ano, no primeiro censo, a gente abordou essas questões mais contextuais de trabalho, de uma forma muito introdutória. E a grande novidade, né, desse censo de 2019 é exatamente dar uma oportunidade para que o servidor possa também avaliar a instituição, né, como ele percebe a instituição em vários aspectos, né, que a gente chama de suporte institucional para o trabalho. Né? Então, primeira vez que a gente está abrindo assim, esse canal institucional, que também demonstra uma maturidade da gestão em ouvir, né, o servidor em vários aspectos. Né? Então, para a gente fazer essa construção coletiva mesmo. Então, o censo está estruturado em duas etapas. A primeira etapa, ela versa especificamente sobre questões contextuais, né? Que são esses recursos coletivos, que já está no ar. Foi divulgado dia 23 de setembro e fica no ar até 25 de outubro. Então, lá o servidor poderá manifestar, né, a sua percepção em relação ao suporte institucional, né, as questões mais contextuais, né, que pode também afetar o seu engajamento no trabalho, enfim. Né? Então, há todo um repertório de perguntas ali que vai ajudar a gestão a olhar com muito carinho para isso. Inclusive, deficiências, problemas que os colegas observem, é o momento de falar sobre isso. Com certeza. Né? Existem perguntas ali, né, como tu colocasse, a impressão que ele tem de quando ele apresenta uma sugestão, se a chefia costuma aceitar ou não, até, bem, espaço físico é adequado ou não. Disponibilidade de materiais. Exatamente, que a gente sabe que a nossa realidade
difícil, né, em termos de material, né? Sim. Mas é um espaço para que o colega manifeste se isso. manifestar. Né? Isso, aquilo que diz respeito à instituição, que é a contrapartida que a instituição, né, precisa, esse comprometimento de ofertar, né, algumas condições, assim, e para o trabalho poder ser realizado, né, de uma forma mais plena. Então, são vários aspectos, né, que dizem respeito a instituição, né, e aí depois E vale a pena reforçar que essa primeira etapa, ela é anônima, né, então, por tratar também de alguns aspectos sensíveis, se preserva, então, o anonimato, né, do respondente. Então, a gente teve uma preocupação muito grande com isso. E a segunda etapa, então, essa primeira etapa vai até dia 25 de outubro, e em 1º de novembro entra a segunda etapa, que daí ela versa mais sobre as questões individuais, né? Então, formação do servidor, domínio de competências ou quanto que ele precisa de capacitação em relação a elas, né? Preferências individuais no trabalho, né? Então, eu prefiro realizar atividades mais concentradas ou prefiro trabalhar com diversas atividades ao mesmo tempo, prefiro trabalhos mais individuais ou em equipe. Isso ajuda também a universidade se aproximar de um contexto de trabalho mais adequado para o servidor. E praticamente o censo de 2017 aprimorado. Eu ia dizer isso, essa parte se aproxima mais do que nós respondemos em 2017, né? Se bem que, como tu disseste, tem muitos servidores novos que não participaram. Isso, mas igual a gente já está indo para uma série histórica, porque a estrutura é a mesma, né? A gente trata das competências novamente, né? Traz de novo as competências para serem avaliadas, enfim, para o servidor se manifestar em relação às competências, né? Enfim. E já teve um aprimoramento importante, né? Mas a partir de agora a gente vai poder ter essa série histórica, porque já é uma continuação aprimorada, né? Os eixos que estruturam o segundo questionário são os mesmos de 2017. No entanto, ele traz questões mais aprimoradas, né? E exatamente a gente tem essa ideia de reforçar continuamente que quem respondeu em 2017 responda novamente, porque a dinâmica do trabalho ela muda, né? Então, as necessidades de capacitação, a formação do servidor, enfim, os interesses individuais, eles mudam, né? Claro, então, nesse tempo o servidor também pode ter se graduado em alguma outra área, ou pós-graduado, enfim, né? Exato. Então... Ele fez um novo concurso e mudou de cargo. Também. A gente tem visto muito isso acontecer, tá num cargo, fez um concurso e aí passou para outro cargo nesse tempo de 2 anos, né? Então, é isso, a universidade ela muda a todo momento, ela tá em mudança, a gente precisa manter essa periodicidade, né, para não perder a conexão, né, daquilo que, pra gente poder fazer entrega, ter as devoluções recíprocas, né, pra gente poder avançar. Bem, então a segunda etapa vai até o final de novembro. Isso, até o final de novembro, dia 30 de novembro, né, então também tudo no portal do servidor, né. E nessa segunda etapa o servidor é identificado, justamente para que a gente possa conhecê-lo melhor, fazer adaptações, né? Então, sobre suas preferências individuais, por exemplo, é importante que a gente conheça quem se manifestou, né, do outro lado. Importante a gente trazer também como um retorno, né, de como isso na prática às vezes acontece. As preferências individuais, a formação do servidor, o seu domínio de competências, permite também que a gente identifique, por exemplo, a instituição pode ter uma demanda de conhecer, de precisar saber que servidores hoje dominam o inglês, têm interesse pela área de empreendedorismo e inovação e gostam de trabalhar em equipe. O censo consegue dar esse perfil, às vezes para fazer inclusive um convite para participar de um grupo de trabalho, né? Ou enfim, até uma mobilidade interna, justamente para dar condições que o servidor ele aproveite, né, todo o seu potencial dentro da URGS. E é interessante a gente lembrar também que a instituição depois oferece capacitações nessas áreas e em outras identificadas como necessidades, né? Sim. Empreendedorismo, por exemplo, só para aproveitar o que tu citaste, né? Sim. Ou línguas estrangeiras, a gente falando muito em internacionalização aí. Exato. Quer dizer,
a própria instituição oferece como são cursos, né, de capacitação. Isso. Ou alguma possibilidade do servidor fazer externamente também. Capacitações também. E ser valorizado isso profissionalmente, né? A partir desses dados aí, né? Exatamente. E a gente cada vez mais trabalha nessa linha. Então a gente acaba priorizando a capacitação interna pelas respostas do censo. Então, aquelas competências em que o servidor marcou que elas são relevantes para o trabalho dele, mas ele tem uma importante necessidade de capacitação em relação a elas, serão aquelas priorizadas em termos de cursos de aperfeiçoamento. O próprio programa de desenvolvimento de gestores ele foi todo baseado no censo de 2017. Né? Quanto que os gestores indicaram que as competências que nós trouxemos como uma proposta são importantes para o trabalho e que tem um gap em relação a elas. Então, todo o programa foi pensado a partir disso. E cada vez mais a gente caminha nesse sentido. Desde as formações que são ofertadas no PAP, no Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico, do docente em estágio probatório, enfim, e nos cursos em geral da EDURGS. Muito bem. Isso, essa questão para dar nome, né, de toda essa parte do perfil e das preferências, a gente compôs um banco de talentos, né? Então, hoje a gente consegue, como o Matheus mencionou, identificar exatamente. Às vezes a gente chegava, né, na Progesp alguma demanda, precisamos de alguém com perfil X para assumir, enfim, determinado trabalho, enfim, né? Uma universidade do tamanho da URGS, com tanta mudança e gente nova entrando, enfim, deixando a universidade, onde estão essas pessoas com essas também a partir do censo, né? Então, o censo nos dá justamente essas pistas, né? Pra gente buscar as pessoas e aproveitar ao máximo as potencialidades que tem, né? Antes da gente começar a gravar, eu disse para vocês, né, que ia passar rápido o tempo e nunca dá tempo da gente tratar tudo, já estamos estourados. Mas antes da gente terminar, eu só peço que vocês acrescentem a primeira fase do censo ainda pode ser acessada pelo servidor, pelo portal do servidor, mas também tem um vídeo que divulga, tem na página, no website da Progesp também tem informações, né? As pessoas que querem saber mais, como é que podem? Perfeito, André. Sim, lá no site da Progesp a gente organizou, dentro do ícone desenvolvimento, um item que fala da gestão por competências na URGS e o item que fala especificamente do censo de 2019. Então lá a gente explica melhor a proposta do censo. Tem um vídeo também que explica, né, o que a gente quer conhecer, para que a gente vai usar essas informações, qual é o objetivo do projeto, né? Então ali é um espaço bem interessante para o servidor compreender em profundidade, né, o objetivo do projeto. E também ele tem uma espécie de FAQ, né, de dúvidas frequentes. Então a gente também organizou ali um material para facilitar, né, a vida do servidor. A ideia é que essa página consiga trazer bastante informações para que ele se interesse também por participar da pesquisa, né? Muito bem, agradeço então a participação aqui no Diálogos dos colegas da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da URGS, Eliana Ventorini e Matheus Dalmoro. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica Jefferson Gomes, com a supervisão do professor Luiz Esperoto Teixeira. Pela URGS TV, imagens de Ana Moura e Breno Dias. Nós voltamos nos 1080 AM na internet, na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.